Será que as pedras no caminho podem atrapalhar a nossa jornada? Olá, seja muito bem-vindo! Meu nome é Celso do Amaral e hoje vamos entrar no capítulo 5 do livro A Boa Sorte. E já vimos muita coisa legal acontecer até aqui. Enquanto Nott ainda estava procurando, fazendo as perguntas erradas para descobrir aonde estava ou aonde nasceria o Trevo da Sorte, Sid, em vez de ficar simplesmente perguntando aonde nasceria ou aonde estava o Trevo da Sorte, ele resolveu perguntar coisas que dessem informações a respeito das condições ideais para se nascer o Trevo da Sorte. Por exemplo, quando eles foram conversar com a árvore, Nott simplesmente perguntou: é possível nascer nesses 1000 anos que você tem de vida um trevo mágico aqui? E ela simplesmente falou: não, nunca nasceu um trevo mágico algum. E o Sid, muito mais inteligente, resolveu perguntar o quê? Por quê? Qual que é o motivo pelo qual não se pode nascer trevos mágicos aqui no bosque? E assim foi acontecendo, tanto com a árvore, quanto para a Dama do Lago. E hoje vamos conversar a respeito do Stone, aliás, da Stone, que é a Mãe das Pedras. E Nott já estava muito triste e chateado porque não encontrava. Ele caçava, ia para todos os lugares do bosque, mas não encontrava nada e nem ninguém que lhe desse informações a respeito do trevo mágico, onde ele nasceria e por que ele sumiu. Estava realmente muito convicto de que Merlin pudesse estar equivocado. Mas ele não ia se dar por vencido, porque se ele voltasse antes do tempo, é como se ele estivesse reconhecendo a sua derrota. E no fundo, ele tinha plena certeza de que o Sid também não tinha achado. Isso trazia um consolo maior para ele. Conseguem perceber a diferença de um para o outro? Tudo o que o Nott fez até aqui foi simplesmente esperar. Perguntar para ver se encontrava algo pronto. E se vocês se lembrarem dos capítulos anteriores, verão que o Sid, na verdade, ele não estava mais nem muito preocupado se iria encontrar o Trevo da Sorte ou não. Porque ele estava construindo, com o passar do tempo, com as experiências que ele teve, todas as condições necessárias para que o Trevo pudesse nascer. E mesmo que o Trevo não nascesse, olha só que interessante, ele tinha a plena certeza de que ele agregou muito mais conhecimento por tudo que ele passou e com todas as pessoas com as quais ele teve contato ali no Bosque Encantado. Bom, mas voltando um pouquinho para o Nott, muito desolado, triste, chateado, resolveu fazer a sua última tentativa, porque já estavam no 6º dia, né, procurando pelo Stone, a mãe das águas, a mãe das pedras, e subiu até o penhasco e chegando perto, ele viu o Stone conversando com outras pedras. O Stone não, a Stone, é a pedra. Ele viu a Stone conversando com outras pedras. E antes que ele se aproximasse, ela já começou a gargalhar e perguntar a ele, né, com uma certa ironia: ah, então é você o cavaleiro que está procurando o trevo mágico? E aí, já encontrou o seu trevo? E o Nott respondeu: é claro que eu não encontrei, você sabe disso. Aliás, é possível que se encontre trevos de 4 folhas, o trevo mágico, aqui no bosque, no Vale Encantado? E ela falou: não, é impossível, porque não se pode crescer trevos de 4 folhas no meio de pedras. Aí ele já desconfiava mesmo disso. E saiu, virou as costas e saiu, andando, voltando para o Bosque Encantado. Uma hora é bosque, uma hora é vale, mas tudo bem. Voltando para onde ele estava. Ok, resolvido o problema. Só que nessa mesma manhã, o Sid acordou e olhou para tudo aquilo que ele tinha feito e trouxe uma sensação de paz e de alegria muito grande no seu coração. Porque ele tinha auxiliado a podar as árvores e ele percebeu que com isso a neblina, a névoa se dissipou mais cedo, entrando sol e sombra ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo não, né? Mas em tempos separados ali naquela terra. E ele tinha também a plena certeza de que a terra estava úmida, porque ele colaborou, ele auxiliou a Dama do Lago para que a água chegasse, fosse chegando até ali onde estavam as suas terras. E mesmo assim, ele tinha a impressão de que algo ainda estava faltando. E ainda faltando metade do dia para que chegasse a noite, ele precisava ter a certeza de se realmente estava tudo certo, se precisava fazer mais alguma coisa ou se era só esperar. E perguntou para um, perguntou para outro e resolveu subir no lugar mais alto
do Vale do Bosque Encantado. Por que ele resolveu fazer isso? Porque com certeza, como ele não tinha as respostas corretas, se ele se afastasse e olhasse todas aquelas terras de longe, talvez ele tivesse uma visão muito mais clara do que ele precisaria fazer. E subindo até o ponto mais alto, ele chegou num penhasco muito grande. E ele ficou em dúvida se ele subiria ou não aquele penhasco, porque faltavam apenas algumas horas para anoitecer e terminar o período que o Merlin tinha dado para eles. Mas ele chegou, pensou e ele falou: olha, bom, mal não fará, então vou subir até lá para ver se de repente eu tenho uma ideia nova. E subindo no penhasco, quando chegou lá no topo, ele pisou em uma pedra e percebeu que a pedra resmungou alguma coisa. E era a Stone, a mãe das pedras, que falou: ei, você está me amassando, tire os pés de cima de mim. E nisso o Cid se afastou, tirou os pés de cima dela, e aí ela continuou: você deve ser o outro cavaleiro que está procurando o trevo de 4 folhas. Mas eu já falei para o outro cavaleiro que é impossível nascer trevos de 4 folhas no meio das pedras. E nisso o Cid pergunta: tá, mas e trevos de 3 folhas? É possível nascer no meio das pedras? Ela sim, eles têm mais forças e eles nascem com mais naturalidade no meio das pedras. Porém, o trevo de 4 folhas ele é mais sensível. E quando ele nasce num terreno pedregoso, ele esbarra no meio das pedras, perde a força e morre. Por isso que não pode ter pedras aonde se quer que tenha trevos de 4 folhas. E aí o Cid teve uma grande ideia, uma sacada. Porque ele, embora não tivesse certeza se subir até onde estava o penhasco seria uma boa ideia ou não, agora ele teve a plena convicção de que se ele não tivesse subido, ele talvez não tivesse a boa sorte ao lado dele. Porque ele não tinha tirado as pedras ali das terras aonde ele tinha separado, deixado úmida, tudo direitinho. E aí ele saiu correndo dizendo: muito obrigado, Stone, você me deu uma grande ideia. E correu o mais rápido que ele pôde para aonde estava o trechinho, o pedacinho de terra dele, que ele com tanto carinho e tanto zelo construiu com o decorrer da jornada dele. E aí ele tirou todas as pedras que tinham ali naquele pedacinho de terra dele e ficou muito mais feliz por ter dado um passo na direção dos sonhos e dos objetivos dele. E com o cair da noite, ele deitou muito mais tranquilo. E antes de repousar, qual que era o hábito que ele tinha? Fechou seus olhos e visualizou o trevo nascendo bem no meio daquele pedaço de terra que ele tinha preparado. As folhas verdes todas abertas, e ele teve pela primeira vez a sensação de estar sentindo o cheiro da clorofila que aquele trevo soltava. De tão presente e real que era a imagem que ele projetava na sua mente em relação ao trevo que nasceria naquele local. E com isso, chegamos ao final da nossa sexta noite e do nosso capítulo 5. E como todo final de capítulo sempre nos traz um grande ensinamento. E qual seria o ensinamento desse 5º capítulo? Bom, então a 6ª regra da boa sorte diz assim: às vezes, mesmo que aparentemente as condições favoráveis estejam presentes, a boa sorte não vem. Procure então nos pequenos detalhes. Por vezes, algo que aparentemente é desnecessário pode ser imprescindível para que a boa sorte aconteça. E se nós tomarmos para o nosso dia a dia, isso é uma grande verdade. Quantas vezes deixamos de fazer algo ou de ter até temos uma determinada ideia, mas deixamos ela de lado porque achamos que aquilo é muito pequeno, que é muito insignificante, não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. Mas, se prestarmos atenção nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, fará uma grande diferença no resultado final, ao alcançar as nossas metas e os nossos objetivos. E olha só que interessante, enquanto Notch estava tão preocupado em procurar um culpado, em procurar uma desculpa do porquê que ele não encontrou ou não estava encontrando o trevo da boa sorte, ou alguma informação em relação a isso, o Cid estava totalmente absorto nas suas tarefas, na sua construção do seu futuro ideal. E ele acreditava tanto que isso era possível que até visualizar, até imaginar, ele já estava imaginando. E ao final do livro, nós vamos conversar bastante a respeito disso, dessa questão da visualização, de como podemos usar essas questões de imaginação, da visualização dos nossos pensamentos a favor da construção
de nossas metas e nossos objetivos. Então, espero que vocês estejam gostando do livro. Já estamos na reta final, rumo à finalização do livro e muitas coisas interessantes ainda estão por vir. Muitos aprendizados já tivemos e no final vamos arrematar todos os aprendizados, todas as regras, todos os segredos contidos nesse livro na nossa vida, com exemplos, casos, coisas que realmente de concreto acontecem na nossa vida que a gente pode aplicar utilizando todas as regras que esse livro, com tanta sabedoria, tem trazido para nós. Então, deixo a você o meu grande abraço. Nos vemos então na próxima semana. Até mais!